Sabe uma coisa que me faz dar uma risada meio nervosa assim no dia a dia? É quando uma grande corporação envia aquele e-mail gigantesco para todos os funcionários, anunciando, tipo, com toda a pompa e circunstância, a implementação de um novo programa de ética. Ah, nossa, o famoso e-mail com anexo, né? Pois é, a palavra ética carrega um peso enorme. A gente logo imagina que vai ser chamado para um espaço aberto de reflexão, uma busca genuína sobre o que é o bem coletivo, como melhorar a vida de todo mundo ali dentro da empresa. Exato, mas aí a gente abre o anexo, e o que tem no anexo é, na verdade, um manual de regras gigantesco. Sim, um documento de, sei lá, 100 páginas, detalhando o que uma pessoa pode ou não falar, os sites onde pode clicar. Com quem pode almoçar, como o comportamento diário vai ser monitorado, auditado e punido, se for o caso. É tipo um código de trânsito, não um convite à reflexão? A ideia de ética foi completamente esvaziada. Ela virou, na prática, uma lista de verificação, um protocolo rígido de conformidade. No jargão corporativo, virou apenas compliance, né? Sim, um mecanismo de controle de risco para evitar que a empresa tome um processo. E, assim, a grande questão que a gente precisa enfrentar hoje é que isso não é só um detalhe semântico, não é só uma chatice de escritório. Definitivamente não. É um perigo muito profundo e silencioso. Porque, ao usarmos a palavra ética no nosso dia a dia como um mero sinônimo de seguir as regras estabelecidas, a gente perde uma capacidade fundamental. A capacidade de dar um passo atrás e fazer a pergunta mais importante de todas. Isso. A pergunta de tipo, mas essa regra é realmente justa? Ela serve ao bem de todos nós? E é exatamente para tentar curar essa ferida contemporânea que nós vamos fazer um mergulho profundo hoje no trabalho do filósofo Chico Assis. Um texto fascinante, aliás. Muito. O artigo dele se chama A Perda da Autonomia da Ética, da Arquitetura Grega à Normatividade Moderna. É um material denso e muito provocativo. A missão da nossa análise hoje é desembolar essa confusão gravíssima que a sociedade faz entre ética, moral e lei. Porque o Assis nos mostra que usar esses termos como se fossem a mesma coisa não é um erro de dicionário que alguém cometeu por distração. Não mesmo. É o resultado de um longo, complexo e até assustador processo histórico de reconfiguração de todo o pensamento ocidental. Então, nosso objetivo aqui é reconstruir essa linha do tempo. Porque entender como a gente chegou a esse nível de burocracia cega é o único jeito de tentar devolver à ética o seu poder crítico original. Com certeza. E bom, para entender a bagunça de hoje, a gente precisa olhar para a época em que as coisas estavam perfeitamente organizadas. A Grécia Antiga. Sim, o berço de tudo. O autor foca muito em Platão e Aristóteles para nos mostrar uma distinção estrutural em 3 partes. Como funcionava isso na prática? Então, os gregos operavam com conceitos muito bem delimitados na vida da polis, né, a cidade-estado. Haviam 2 palavras que soavam de forma muito parecida, quase idênticas na fala, mas que tratavam de esferas totalmente diferentes. Ah, o ethos e o ethos? Isso. Uma delas se referia à dimensão interna da pessoa, o caráter, a formação de uma disposição íntima para o bem. Certo. A outra palavra, com essa sonoridade quase igual, olhava para fora. Era o costume social, os hábitos coletivos e as tradições históricas de uma comunidade. Tá, então temos o interno e o costume social. E, por fim, eles tinham uma terceira palavra bem diferente, o nomos, que era a lei formal, a convenção instituída e sancionada juridicamente. Deixa eu tentar visualizar isso para a gente não se perder nos conceitos gregos. Para quem está nos ouvindo agora, pensa na construção de um prédio residencial. Adoro essa analogia. A lei, o nomos, é tipo o regimento interno do condomínio ou o código de obras da prefeitura. É o que está escrito no papel com carimbo, sabe? Perfeito. Os costumes, aquela segunda palavra que olha para fora, são os hábitos orgânicos dos moradores. Coisas como deixar o sapato na porta ou a tradição de fazer um churrasco na área comum todo domingo. Que não estão na lei, mas todo mundo faz. Exato. Mas a primeira palavra, a reflexão interna sobre o caráter e o bem comum, a verdadeira ética, essa seria a própria engenharia do prédio. A estrutura. Isso, é o cálculo estrutural que garante que a fundação é sólida,
que o prédio não vai desabar e que as pessoas vão viver ali com segurança e dignidade. Essa analogia é perfeita para entender o coração do pensamento de Assis. O que você acabou de descrever como a engenharia do prédio é o que o artigo chama de autonomia estrutural da ética. Autonomia estrutural. Sim, a engenharia avalia a regra de fora. Para Platão e Aristóteles, a ética não se confundia, em hipótese alguma, com a lei. Eram instâncias separadas. Totalmente. A ética era a investigação racional superior sobre as condições do florescimento humano. O nomos, a lei humana, era avaliada à luz da ética, e nunca ao contrário. Ou seja, se o regimento do condomínio tiver uma regra que permite construir uma piscina olímpica na cobertura e a maioria dos moradores votar a favor disso, O que seria um desastre. um desastre total. Se a engenharia disser, olha, a estrutura não aguenta esse peso, o prédio vai cair, a regra está errada e acabou. Sim, a engenharia tem a palavra final. Não importa se está na lei, não importa se é o costume. A engenharia tem a palavra final porque ela avalia a realidade de fora do delírio coletivo daquela assembleia de condomínio. Exatamente. A razão avalia a regra a partir de um ponto externo e fundante. No pensamento platônico, a justiça existe antes da lei. A lei vem depois. A lei é apenas uma tentativa, muitas vezes falha, de espelhar a justiça. E é por ter essa engenharia externa que Sócrates, por exemplo, podia ir para a praça pública e questionar as leis atenienses de forma tão dura. E ele não era visto simplesmente como um baderneiro imoral, né? Não, ele era visto como alguém que exigia uma fundamentação racional para as normas. A crítica operava fora do sistema normativo. O bem não era definido como aquilo que a lei manda fazer. O bem era a régua pela qual a lei precisava ser medida. Exato. Fossem aceitas só porque estavam escritas no papel? Onde foi que a gente errou, né? É. Porque a gente abandonou isso. O que aconteceu para a gente perder essa bússola? O texto traz uma resposta surpreendente, porque a mudança não ocorreu por causa de uma nova grande teoria descoberta num debate pacífico. A mudança foi uma resposta desesperada a uma crise política de proporções monumentais. Nossa, A gente precisa avançar no tempo e ir para a República Romana por volta do século I a.C. um período de caos completo, certo? Absoluto. As antigas tradições consuetudinárias de Roma estavam ruindo. O Senado estava fraco, generais concentravam poder e o espectro da guerra civil pairava no ar o tempo todo. Um barril de pólvora. E nesse cenário explosivo entra a figura de Cícero. Ele era filósofo, sim, mas antes de tudo era um político tentando salvar o Estado. Ele tinha um problema prático nas mãos. Muito urgente. Ele olhou para aquele barril de pólvora e percebeu que se a validade das leis de Roma continuassem dependendo apenas de debates humanos ou de costumes que mudavam com o vento, a República ia colapsar e um tirano tomaria o poder. Entendi. Ele precisava de estabilidade. Ele precisava tornar a lei inquestionável. Ele precisava blindar o sistema jurídico. E como ele faz isso? Porque, convenhamos, transformar uma lei humana em algo inquestionável soa como um belo truque de mágica, né? E foi quase isso. Cícero elabora uma definição que altera o DNA do pensamento ocidental para sempre. O que ele disse? Ele afirma, e aqui vai o latim, que a verdadeira lei é a lex recta ratio naturae congruens. Traduzindo pra gente. Ou seja, a lei verdadeira é a reta razão que está em conformidade com a natureza. Uau, deixa eu ver se entendi a gravidade dessa sacada. Cícero basicamente pega a lei, que era uma invenção humana, falha, discutível, e cola ela diretamente na natureza e na razão. Uma tacada só. Mas, assim, isso não soa como uma coisa boa à primeira vista. Se a lei está baseada na própria ordem natural do universo, ela não fica mais justa e imune aos caprichos de políticos corruptos? A intenção de Cícero era exatamente essa, universalizar a lei para protegê-la. Foi uma manobra política altamente sofisticada para evitar que facções legislassem em causa própria. O famoso feitiço virando contra o feiticeiro. Totalmente. O Cícero aponta o efeito colateral devastador dessa manobra. Ao fundir razão, natureza e lei num bloco só, Cícero transforma a investigação livre sobre a vida boa em um manual de deveres morais rígidos, o que ele chamou de ofício. Ah, então aí que tá a armadilha, porque se você diz que a lei de Roma não é só uma regra inventada por humanos, mas é a própria expressão da natureza,
fica quase impossível criticar essa lei. Impossível. É como se eu fosse no condomínio reclamar do horário da piscina e o síndico me dissesse que estou tentando revogar a lei da gravidade. Que exemplo maravilhoso, exatamente isso. E esse é o dano estrutural que nós sofremos. A partir desse momento, em Roma, a ética perde a sua posição externa. A nossa engenharia do prédio foi absorvida pela administração do condomínio. Perfeito. A crítica passa a operar puramente dentro da estrutura da lei. Você não questiona mais do lado de fora se a lei serve à finalidade humana. O que a gente passa a fazer, então? A gente passa a discutir internamente se a ação obedece ou não ao dever imposto pela lei. O debate ético virou um debate de obediência. A lei humana, com uma ordem inquestionável, funcionou tão bem que foi adotado por todo mundo que veio depois. Sim, a ideia sobreviveu à queda de Roma. Porque quando Roma cai e a Igreja Católica assume o protagonismo na Idade Média, eles olham para essa lei natural de Cícero e pensam, a gente pode usar isso. Exato. Só precisamos de um fiador mais forte que a natureza. Fiquei melhor que Deus. Precisamente. Com Santo Agostinho e, principalmente, São Tomás de Aquino. Essa fusão romana ganha um fundamento teológico inabalável. Como Aquino adapta isso? Ele elabora a ideia de que a lei humana precisa derivar da lex naturalis, a lei natural, que por sua vez é a forma como o ser humano participa da razão eterna do próprio Deus. Voltando para nossa analogia da construção civil, se em Roma o síndico dizia que o código de obras era a própria lei da física, na Idade Média o síndico diz que o código de obras foi ditado pelo próprio arquiteto supremo do universo. É o argumento definitivo de autoridade. Você não vai questionar o cálculo estrutural de Deus, certo? Certo. É importante notar que na Idade Média ainda existia a ideia de teleologia, ou seja, de que as coisas têm uma finalidade, um propósito orientado para o bem. Sim. Mas o estatuto da razão humana muda drasticamente. O ser humano não usa mais a razão para investigar e fundar qual é o bem coletivo. Ele usa para quê, então? Ele usa a razão apenas para deduzir e obedecer a uma ordem transcendente que já vem pronta de cima. A gente virou mero executor de regras divinas. Basicamente. Mas aí a história avança. Chegamos na Idade Moderna, o Iluminismo, a Revolução Científica. A gente costuma aprender na escola que a modernidade libertou a humanidade de todas essas amarras religiosas, né? A grande promessa do iluminismo. Filósofos como Thomas Hobbes e Immanuel Kant entram em cena e tiram Deus dessa equação normativa. Eles secularizam tudo. Então, a ética voltou a ser autônoma e externa, certo? Problema resolvido. É aí que o artigo do Chico Assis brilha ao demonstrar a ilusão da modernidade. Sério? Muito sério. Eles retiraram a figura de Deus, sim, mas a estrutura de pensamento baseada puramente na obediência a regras permaneceu intocada. Como assim? Pensa no Hobbes. Ele propõe regras ditadas pela razão, mas o objetivo não é mais debater a vida virtuosa. A regra secular de Hobbes é apenas um cálculo de sobrevivência. Um contrato para a gente não se matar num estado de natureza violento? Exatamente. A norma vira algo puramente instrumental. Entendi. E no caso do Kant? Porque o Kant é sempre vendido como o grande campeão da racionalidade e da autonomia humana. E, de fato, Kant nos trouxe uma grande vitória, que o Assis chama de autonomia normativa. O que isso quer dizer na prática? Significa que nós, seres humanos, usando a nossa própria razão, somos capazes de criar as nossas leis sem depender da imposição de um rei absolutista ou de um dogma religioso. É um passo gigantesco. É enorme. Mas, e este é o ponto central do artigo, Kant falhou em nos devolver a autonomia estrutural. O que ele deixou de fora. A racionalidade prática em Kant é focada na forma da lei, e não no conteúdo ou na consequência dela. Para ele, uma regra é válida se puder ser aplicada universalmente, sem gerar uma contradição lógica. Lembra da engenharia do prédio? Lembro, claro, a engenharia que dizia se o prédio ia cair ou não. Como Kant operaria nessa analogia? O Kant basicamente diria, olha, eu não estou preocupada se a distribuição dos apartamentos torna as pessoas felizes ou miseráveis. Eu não me importo com a finalidade de quem vai morar lá.
Ele só olha para o cálculo. Sim, ele diz, eu só me importo se as equações matemáticas das vigas estão logicamente coerentes entre si. Nossa. Nós ganhamos a capacidade de criar regras impecáveis do ponto de vista da lógica formal, mas nós perdemos completamente a primazia de investigar se essas regras promovem de fato o florescimento humano. Caramba, é uma obsessão pelo procedimento. O processo virou mais importante que o resultado final. Perfeito, exatamente isso. E é por isso que essa viagem milenar toda não é uma aula de história da filosofia inútil. Ela explica perfeitamente a armadilha na qual a gente está preso hoje. No nosso ambiente de trabalho, nas discussões de redes sociais e na política institucional. Totalmente. Nós herdamos essa estrutura cega. E qual é a consequência direta disso hoje? O tal do compliance. Isso. As corporações e governos reduzem a ética a mecanismos de controle de conformidade. Quando a ética é compreendida primariamente como uma teoria da obrigação, como Cícero, Tomás de Aquino e Kant moldaram, o debate público sofre uma mutação terrível. Deixa eu dar um exemplo prático de como eu vejo isso acontecendo hoje. Imagina que uma empresa de tecnologia descobre que um produto dela está viciando adolescentes e causando depressão generalizada. Um cenário bem atual, inclusive. Pois é. A discussão na diretoria não é uma investigação ética sobre, nossa, estamos causando mal à humanidade. A discussão é, nós violamos alguma lei de proteção de dados. Exato, foco muda. Nós seguimos todos os protocolos do nosso termo de uso. Se nós tivermos todas as caixinhas formais, então não fizemos nada de errado. A racionalidade se foca exclusivamente em procedimentos jurídicos. É o diagnóstico perfeito da nossa era. Quando surge uma grande disputa na sociedade contemporânea, o debate raramente é substantivo sobre o bem comum. Fica tudo no detalhe da regra. A disputa logo se degenera para saber quem tem jurisdição, se o rito parlamentar foi seguido, se a regra X foi cumprida formalmente. Nós abandonamos o debate sobre as finalidades. A gente parou de perguntar para onde estamos indo. E o pior, quando a legitimidade é medida apenas por essa adequação à regra, a ética passa a servir apenas como um escudo. Um escudo para blindar o sistema atual contra qualquer mudança. E isso cria uma dinâmica perversa de intimidação, né? Muito. Se uma pessoa questiona o sistema, ela vira o inimigo. Se eu levantar a mão numa reunião e disser, gente, eu sei que esse processo está de acordo com o manual, mas o resultado final dele é desumano, não atende ao bem coletivo. Você não é tratado como alguém trazendo uma reflexão ética válida. Não mesmo. Eu vou ser rapidamente taxado de insubordinado, problemático ou, ironicamente, antiético. É a inversão total dos valores. O dissenso é rapidamente convertido em desvio moral. Como a ética foi engolida pela normatividade, qualquer um que questiona a regra é visto como alguém violando a própria fundação da moralidade. É assustador como a gente naturalizou isso. Trocamos a responsabilidade pesada de pensar sobre o bem coletivo pela comodidade entorpecente de preencher formulários de adequação. Bom, se o diagnóstico do Chico Assis é que nós estamos rodando num ciclo vicioso, onde o sistema usa as próprias regras para se justificar, qual é o remédio? Porque, obviamente, a solução dele não é demolir os prédios da sociedade moderna, vestir uma túnica branca e voltar a debater na praça principal de Atenas bebendo vinho, né? Definitivamente não. O que o artigo propõe é uma restauração intelectual rigorosa. Como a gente faz isso? Nós precisamos redesenhar as fronteiras conceituais que a manobra de Cícero e as filosofias medieval e moderna borraram. O Assis defende que o debate público contemporâneo precisa operar com instâncias separadas e hierarquizadas. Separando, finalmente, ética, moral e lei de forma clara. Isso mesmo. Como fica essa divisão para a gente aplicar no nosso raciocínio daqui para frente? Vamos lá. A primeira instância, a mais alta e fundante, é a ética. Ela precisa recuperar seu papel de investigação racional e universal do bem comum. Ela avalia as finalidades. Sim, a ética é a engenharia externa que julga se o que estamos fazendo promove a vida boa. Perfeito. A ética é a pergunta sobre o porquê. E a segunda instância? A segunda é a moral. A moral deve ser compreendida de forma muito mais modesta, como o conjunto histórico de prescrições, hábitos e costumes de um grupo específico, numa época específica.
É a prática vivida no dia a dia. Não é universal, é a tradição de uma comunidade. São os moradores do prédio deixando o sapato fora de casa porque aprenderão assim. Exato. E, por fim, a terceira instância é a lei, ou um nomos. Que é a formalização institucional da coisa toda. Isso, o dispositivo jurídico criado para organizar a sociedade e tornar certos comportamentos exigíveis através da força estatal. E por que ter essa gaveta separada para cada conceito é tão urgente? Do ponto de vista lógico e prático, se a gente não tiver a ética operando como uma ferramenta que fica do lado de fora da lei, nós nunca vamos conseguir consertar o que está quebrado na sociedade. Faz todo sentido. Porque, pensa bem, como você vai provar que uma lei escravagista ou uma lei segregacionista do passado era injusta se você usar a lógica do próprio sistema jurídico que a criou? Para o sistema, a lei estava certa, porque passou por todas as regras de aprovação. Exatamente. Você precisa de uma régua externa para bater no sistema e dizer não, isso agride a humanidade. Restituir a autonomia estrutural da ética é reconhecer de uma vez por todas que o critério para julgar uma norma não pode ser outra norma do mesmo sistema. Isso é poderoso. Uma organização ou uma sociedade genuinamente ética não é aquela que se orgulha de ter o maior e mais complexo código de conduta, cheio de punições. Longe disso, né? A sociedade ética é aquela que, mesmo tendo regras severas, mantém o espaço institucional sempre aberto, livre e protegido para que as pessoas possam fazer a pergunta fundamental. Estas regras continuam servindo ao coletivo? Isso. A verdadeira ética subordina a regra, ela não é escrava dela. É uma mudança de lente absurda. Misturar ética, moral e lei num mesmo liquidificador conceitual nos últimos 2000 anos produziu gerações de burocratas e cumpridores excelentes de regras operacionais, mas que perderam completamente a noção do destino final. Esqueceram para onde essas regras estão levando o trem. Pois é. Devolver a autonomia à ética é nos devolver a capacidade de olhar para o mapa antes de acelerar. Sem a investigação do bem comum, corremos o risco de sermos incrivelmente eficientes em construir a nossa própria ruína. A clareza conceitual é o primeiro passo para resgatar a coragem de pensar. E olha, já que falamos sobre acelerar trens e sobre eficiência cega, eu quero deixar quem nos ouve hoje com uma provocação bem contemporânea derivada de tudo isso que o Chico Assis nos ensinou. Uma provocação necessária. Pensem no futuro muito próximo. Ou melhor, no presente que já está acontecendo com a inteligência artificial. Nós estamos criando algoritmos poderosos que vão aplicar normatividades de forma automática e implacável em nossas vidas. Desde aprovar um crédito no banco até decidir quem recebe um tratamento médico. Sim, e as grandes empresas de tecnologia garantem que tudo isso passa por um rigoroso alinhamento ético. Mas o que acontecerá conosco se essa suposta ética programada na máquina for apenas aquele antigo modelo romano e kantiano de compliance? É de perder o sono. Se nós construirmos máquinas que apenas seguem regulamentos internos de forma matematicamente impecável, mas que, por definição, não possuem a autonomia estrutural humana para dar um passo atrás e questionar se aquela regra esmaga a dignidade humana na prática, Fica a reflexão de que corremos o sério risco de automatizar leis formalmente perfeitas que executam uma injustiça em escala global. pensem nisso na próxima vez que lerem um código de ética. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho profundo e continuem questionando não apenas as regras, mas a engenharia invisível do mundo que a gente habita. Até a próxima!